Vamos lá para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu tenho para você aqui outras informações sobre o caso de uma criança de 3 anos de idade. E essa criança teve as mãos amarradas pela professora numa creche administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias. Isso tudo dentro de uma sala de aula, hein? A Prefeitura já decidiu afastar, demitiu lá a professora, disse que vai exonerar a diretora. Mas vamos lá, vamos para a porta dessa creche, porque outras mães e outros pais de crianças, de alunos dessa creche, estão por lá. E está todo mundo muito assustado. Paola Oliveira, bom dia, Paola. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui em Duque de Caxias, no bairro Vila Itamaraty, onde a creche fica situada. A gente chegou e logo notou grande movimentação. Vou pedir para o cinegrafista mostrar. São diversos pais que estão aqui reunidos na porta dessa creche. Alguns nem deixaram o filho, praticamente nenhuma criança veio estudar hoje exatamente por conta dessa preocupação, desse medo, dessa insegurança, depois do que aconteceu com esse menino de apenas 3 anos de idade. Essa criança frequenta essa creche aqui na Vila Itamaraty desde o 1º ano de vida. E dessa vez a família acabou sabendo do que tinha acontecido, que a professora teria amarrado as mãos desse menino com uma fita dentro da sala de aula, que esse constrangimento todo partiu de quem deveria educar, auxiliar. Pois bem, nós estamos aqui com a Natália, o Breno, que são os pais do Ravi. A Natália, ela soube desse caso por meio de uma outra pessoa que nem é funcionário da escola. Eu vou pedir para ela esclarecer isso para a gente. Natália, como tudo aconteceu? Até então vocês não sabiam de nada. Como você teve conhecimento do que estava acontecendo dentro da sala de aula? Bom dia. Bom dia. A diretora me notificou que era para eu poder vir aqui segunda-feira conversar. E aí, quando foi na terça, o marido da auxiliar que amarrou a criança foi na minha casa e conversou com o meu marido. Eu estava na igreja, não estava em casa. Falou, relatou que tinham vazado uma foto da mulher dele, que era só apenas uma brincadeira, que era para poder dar um apoio à mulher dele, porque como eles conheciam minha família, ele achou que eu não faria nada, que eu ia achar só que era uma brincadeira e acabou. E aí, quando foi na quinta-feira, eu marquei na segunda-feira de vir na quinta, que era o dia que eu poderia vir. Quando eu vim, a diretora falou que não tinha foto, que não poderia fazer nada, porque não tinha foto. E só tinha um relato das professoras, que ela mandou para a Secretaria de Educação, me deu um papel. Eu assinei o papel, ele assinou, as professoras assinaram, ela também. E aí eu fui atrás da foto. Eu fui atrás da foto da menina que foi transferida para outra escola, que é uma escola onde ele faz tratamento da AEE, que ele tem uma primeira avaliação. E aí a menina foi e me notificou tudo o que tinha acontecido. Falou que tirou a foto no momento que ela estava amarrando ele e que, inclusive, já tinha alguns relatos de algumas crianças que reclamavam, de algumas mães, que ela já tinha problema na escola, não só com ela, mas com outras professoras. E aí eu consegui gravar a conversa. Ela falou que a Cíntia também, que a Cíntia é a professora, que amarrou é auxiliar, disse que elas tinham costume de fazer isso com as crianças, de ameaçá-las com fita, e foi isso. Acabou que eu peguei a foto, voltei aqui, mostrei para ela, e aí ela me mostrou também que ela mandou uma conversa para a Isa. A Isa é a secretária da diretora. Falando que quem ela tinha que demitir, quem ela tinha que transferir para outra escola, porque a diretora disse que transferiu ela, porque tinha um quadro muito grande de ADEBs, que são auxiliares. E aí transferiu a Bianca. E aí a Bianca foi e mandou no ato da transferência dela daqui para outra escola, a foto foi vazada. E aí eu fui atrás da foto, porque a diretora falou que não sabia da foto, não tinha procedência da foto, que a foto foi mandada num grupo íntimo da Bianca com algumas professoras e mandou em visualização única, sendo que ela disse que ninguém recebeu mais a foto, sendo que a Isa, eu tenho aqui no meu celular, a Isa, que é a secretária daqui da secretaria, tinha foto. E quando eu questionei ela, cadê a foto? Você tem a foto, você tem a conversa? Ela, eu apaguei. Falei, mas por que você apagou antes de mostrar para a diretora? Apaguei. Foi isso que ela me respondeu. E quando você voltou aqui com a foto, qual foi o comportamento? O que a diretora passou para você? Mandou a gente correr atrás. Mandou a gente correr atrás do nosso direito. Que eu achei surpresa, que ela não pensava que a gente iria achar a foto. Ela, nossa, porque ela sabia. Ela foi conivente com os professores dentro da sala de aula.
Vocês procuraram então a delegacia? Fomos na delegacia, fomos na Defensoria Pública, fomos no Ministério Público, fizemos tudo na lei. O que eu quero é o direito. Meu filho sofreu pressão psicológica e física, entendeu? Eu passei a noite toda chorando, pensando que meu filho passou, sem contar que ela mandava 2 alunos batendo no meu filho. E ele chegava diversas E meu filho chegava, papai, eu apanhei muito, papai, apanhei muito, né? E a gente não entendia, pensava que era coisa de criança, algo normal, é normal uma criança brigar com uma outra. Agora, outra coisa que vocês falaram que notaram também foi que o Ravi começou a demonstrar resistência para vir à escola, né? Inclusive, com medo, defecava na própria roupa, comportamento que ele não tinha já há bastante tempo, né? Sim, ele, nesse período mesmo, ele começou a defecar. Tem a professora dele que assiste ele lá em cima, na classe especial. E aí eu relatei isso para ela. Tem relato que ele estava defecando nas calças, não era um cocô mole, era duro. Então, assim, era por medo, estava roendo a unha dele ficou um toquinho. E eu não entendendo por que estava acontecendo isso. Minha mãe mandando eu verificar, procurar um psicólogo, porque isso era uma pressão psicológica que ele estava passando. Eu achei que fosse só mais um caso isolado do Ravi. E não era. Era porque ele estava passando por isso. E aí, quando eu cheguei na escola, que ele viu a professora, ele paralisou. Mamãe, socorro, me leva para casa. Eu não quero ficar aqui. Começou a chorar. Eu não quero ficar aqui. Eu achando que era normal. Não, é coisa de criança. Chegou segunda, sexta, sábado e domingo. Ele tá em casa. Quando chega segunda, as crianças têm essa resistência mesmo. Mas não, o choro dele foi desespero. E eu cheguei a comentar com a mulher do meu sogro. É diferente esse choro dele, Padre. Será que ela maltrata ele? É uma situação muito delicada, viu, Marinho? A gente também está com outras mães aqui que estavam relatando situações semelhantes ao que o Ravi passou, né? Das mãos amarradas, enfim, de obrigar o próprio filho a bater, agredir outras crianças. Então, os pais começaram a conversar com os filhos em casa e começaram a perguntar toda essa situação, né? E começaram a ter acesso a mais detalhes do que vinha acontecendo aqui dentro da creche. Agora é uma preocupação geral, porque o caso foi exposto nas redes sociais, a família acabou, né, compartilhando com os vizinhos, amigos, e agora todos da turma do Ravi também estão cientes do que aconteceu e por isso eles estão aqui reunidos na porta da creche, porque eles querem saber quais as medidas serão adotadas. Como você disse aí, né, a Prefeitura de Duque de Caxias enviou uma nota informando que foram adotadas todas as medidas cabíveis e as auxiliares de desenvolvimento da educação básica envolvidas na conduta foram demitidas. Além disso, a diretora da unidade será exonerada do cargo. Agora, os pais continuam bem preocupados por aqui, viu, Marinho? Olha, é um absurdo o que aconteceu. Bom, a prefeitura já anunciou, então, que vai exonerar a diretora e que demitiu as outras pessoas. Agora, Paola, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber como é que está o Ravi diante disso tudo, porque já entendi que ele está com medo de voltar para a creche. Como é que ele está nesse momento? E outra coisa, isso tudo então aconteceu, quer dizer que a auxiliar fez essa agressão, foi diante da professora, a professora viu tudo. Como é que está o Ravi diante disso tudo? Como é que está a situação? Porque tudo isso é inadmissível. E por que isso? Era alguma forma de punição? Amarrar a criança era alguma forma de punição a elas? Os pais estavam comentando que as crianças chegaram em casa falando que era forma de castigo que eles recebiam da professora. E tudo isso só veio à tona, Marinho, a gente esclarece aí, depois que essa auxiliar foi transferida. Ela que fez a foto dessa conduta da professora. Até então os pais não sabiam, não tinham conhecimento. E foi o esposo, o marido dessa auxiliar transferida, que veio a saber do caso também, conhecendo a família, acabou indo até a casa dele para conversar com os pais e os pais foram chamados na escola. Agora, o Marinho queria saber como está o Ravi, depois de toda essa situação, esse constrangimento, né? Essa pressão que ele passou aqui dentro da escola. Como é que está o psicológico? Como que ele está? Porque ele não veio estudar, né? Ele está em casa. Ele ainda continuou com um psicológico bem abalado, porque ele não já evacua mais nas calças, defeca, mas continua roendo bastante a unha, então assim, nada mudou para mim, ele continua com um psicológico bem abalado, fica perguntando pra gente, porque ele tá vendo essa movimentação, pergunta, mamãe, aí, a escola, para onde você tá indo, para onde você e o papai tá indo, queria vir com a gente.
E é isso, eu tô bem chateada pelo que tá acontecendo com ele e eu quero alguma coisa que a escola se pontue, o que ela vai fazer? Porque para me cobrar, falar que ele faz isso, que aquilo com a professora, eles me chamaram para poder reclamar o tempo todo. Mas para falar da situação, eles não me falaram, só me falaram depois de 2 meses. Isso que eu acho absurdo. Porque a Natália, né, ela foi chamada várias vezes aqui na escola por conta do comportamento do filho, que a escola que alertou que ele poderia ter autismo e também outro transtorno, e a família está investigando o comportamento da criança, mas nada justifica, né, esse comportamento partindo da professora. Agora eu estou aqui com essa outra mãe, a filha dela também frequenta a creche e passou pela mesma situação, né? Qual o seu nome? Gabriele. Gabriele, qual o nome da sua filha? Ana Júlia. E ela também teve as mãos amarradas? Mãos amarradas. Ela até mesmo falou sobre o Ravi, que a professora fazia também com o Ravi, e disse que quando a professora botava ela de castigo, ela pegava e botava ela de joelhos. Se ela tentasse sair do castigo, ela pegava ela pelos cabelos e botava de volta no castigo. E disse que ela amarrava a boca, amarrava as pernas, os braços, o olho para ela não poder enxergar. E falou o nome de outras crianças também que a professora também fazia. Agora, como que você soube desse relato? Então, ontem, uma mãezinha, que é até a mãe da Micaela, mandou mensagem falando sobre o que estava acontecendo, mas eu não sabia. Aí eu fiquei assustada, né? Peguei e vim para casa, porque eu estava trabalhando, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei à Ana Júlia o que estava acontecendo. Perguntei à Ana Júlia. A tia Andréia, o que ela fazia quando vocês faziam bagunça? Aí ela foi e fez. Amarrava os braços com a fita, a boca e começou a falar. Falou do Ravi também, que a tia fazia com o Ravi e com outras crianças. E disse que quando faziam muita bagunça, ela botava ela de joelho para... no caso, botava ela de joelho e se ela tentasse sair, ela puxava ela pelos cabelos e botava ela de volta. Qual foi o sentimento de mãe quando você soube disso, da sua filha que é tão pequenininha, já ter passado por essa situação constrangedora? Desesperador. Porque isso é muito triste mesmo. Eu fiquei muito chateada, porque a gente confia achando que nossos filhos estão seguros e não está. Muito triste. Aperta o coração, né? Essa aqui foi a mãe que soube de toda a situação, acabou compartilhando com os pais. Tá todo mundo muito preocupado, né? Sim, quando eu vi a mensagem na rede social do que tinha acontecido com o Ravi, primeiramente eu fui questionar a escola, né, os administradores do grupo da turma, um posicionamento, tá rolando isso na rede social, o que está acontecendo, preciso de um posicionamento porque a gente está inseguro de levar a criança e ninguém respondeu. E a partir dali eu comecei a mandar mensagem para as mães do grupo, mãezinha, fiquem cientes do que está acontecendo na sala dos nossos filhos. E aí a gente começa a pensar no comportamento dos nossos filhos em casa e a começar a questionar, né? A minha filha Micaela, porque todos da turma têm a idade de 3 anos, filha, porque ela sempre fala que está sempre de castigo. Filha, como é que você fica de castigo? Vamos brincar, eu sou a tia. Ah, mamãe, a tia bota de castigo assim, ó. Filha, como? Para não induzir ela a falar algo que não fosse verdade, ela sempre, mãe, de castigo é assim, ó. Provavelmente com uma fita, já chegou com alguns hematomas no rosto e eu perguntei, roxo, hematoma mesmo. E eu falei, o que aconteceu? A Micaela tá com hematoma. Ah, mãezinha, não vi, ela deve ter batido em algum lugar. E assim, a gente não ensina a minha filha, a gente não cria nenhum medo, né, de homem do saco, nada disso. E ela sempre teve nem medo de inseto, barata, ela pegava. E de uns tempos para cá eu notei que ela tá em pânico, com formiga. E ela fala também que, mãe, a tia falou que se a gente não dormir, a cuca vai pegar. Então tem todo um psicológico abalado dessas crianças, não só em atos que estão sendo cometidos dentro da sala, mas todo psicológico. A minha filha está em pânico com coisas que ela não tinha medo de nada, porque eu nunca criei os meus filhos colocando medo. É uma situação muito delicada, né, Marinho? A gente está falando de crianças de 3 anos de idade. É uma fase que é muito importante para a formação da criança, né? E como a mãezinha estava falando, tenta criar de uma forma que a criança não tenha medo do mundo. E agora as crianças estão voltando para casa com comportamentos diferentes, os pais estão se atentando ainda mais e agora questionando os filhos do que de fato acontece aqui atrás desse portão, atrás dessa parede, dentro da creche. Uma situação
muito delicada. A gente está acompanhando porque tem um carro da Secretaria de Educação de Duque de Caxias parado bem aqui na frente. Quando a gente chegou, o portão estava aberto e a gente acredita que tenha lá dentro uma equipe da Secretaria de Educação. Parece, de acordo com os pais, que o Conselho Tutelar também está presente. Então a gente vai seguir daqui acompanhando o Marinho, porque é uma situação muito delicada. A gente vê aqui os pais com as crianças aqui na frente da escola, crianças que não vieram para a creche hoje por conta desse medo da insegurança dos pais. A gente vê são crianças pequenas, crianças que não conseguem nem entender, né, a gravidade da situação, uma inocência tão grande. E de acordo com o que os pais estavam falando aqui com a nossa equipe, as professoras pediam para que as crianças não contassem para os pais, para a família, o que acontecia aqui, essa forma de castigo. Ou seja, muito complicado, viu, Marinho? O negócio é o seguinte, Paola, vamos lá, mostra aí, por favor, estamos vendo aí as mães que estão fazendo essa denúncia, tem o carro da Secretaria de Educação que chegou agora. Mostra, por gentileza, aquelas mães que conversaram ali com a Paola. Isso é grave demais, porque já virou denúncia de tortura. Você pegar uma pessoa, amarrar a boca, amarrar as mãos, colocar de joelho, uma criança de 3 anos de idade, já é tortura. Já não é nem só maus tratos, não é nem só denúncia de maus tratos. Essas senhoras aqui são pais, mães de crianças, alunas dessa creche, crianças de 3 anos de idade. Atenção! A primeira denúncia que chegou é que o Ravi, o filho daquela senhora ali do meio, teve as mãos amarradas com fita. Mas aí as outras mães chegaram para fazer denúncia e estão dizendo aqui pra gente, as mães estão dizendo que além das mãos, tiveram a boca amarrada. Que isso? Foram colocadas de joelho. É tortura isso? A Secretaria Municipal de Educação de Caxias disse que já demitiu as pessoas envolvidas, que vai exonerar a diretora. Agora, é importante passar um pente fino aí nas creches para que isso não se repita. Tem que fazer um trabalho minucioso aí para evitar situações assim. E outra coisa, as mães, depois da primeira denúncia, perceberam que algo estava errado conversando com as crianças. Criança que aparecia com machucado, criança que muda de comportamento. Fique atento ao comportamento da sua criança, porque isso pode denunciar coisas ainda tão graves quanto essa, como, por exemplo, abuso. Não foi abuso o que aconteceu aqui. Aqui é denúncia de maus tratos e que agora, ao que parece, já está denúncia de tortura. Porque amarrar a boca, cobrir a boca de uma criança de 3 anos, colocar a criança ajoelhada, isso para mim é tortura.